vou contar a minha história com Deus. Eu sabia que esse dia chegaria, né, de falar sobre isso, mas eu queria primeiro ter um propósito, né? Então eu vou contar a minha história para quê? E aí, Deus foi falando comigo e hoje eu tô aqui para contar a minha história para que você saiba que se essa transformação foi possível na minha vida, essa transformação é possível na vida de qualquer pessoa. E você vai entender, né, no decorrer do vídeo, no decorrer do que eu for contando, falando, uh, do quanto foi uma coisa assim, Deus, né? As coisas de Deus são assim, e enfim, vamos lá. Se você não me conhece, meu nome é Camila e o meu canal ele fala sobre vida, fala sobre os mais diversos aspectos da vida. Gosto muito de falar sobre corpo, mente e espírito. Hoje esse vídeo é sobre o lado espiritual. E eu gosto de trazer as situações que eu já passei na minha vida, como eu superei, né? Gosto de trazer algumas reflexões também, alguns assuntos assim bem pontuais. E é isso. O que me deu esse start, né, em pensar em gravar isso, em, enfim, relembrar isso, é porque esses dias eu fui numa igreja aqui em Nova York e essa igreja é dentro de uma boate. Ou seja, no sábado tá tendo a balada e no domingo tá tendo culto. E aí eu lembro que eu fui entrando e aquele ambiente, que era um ambiente tão normal para mim, eu fui olhando assim e relembrando, né, a minha vida como era antes, meu Deus. E a gente ficou sentado no camarote, né? Que boate tem nas laterais assim o camarote. Eu lembro que eu sentada assim no camarote com meu marido, com meu filho e mil coisas passando pela minha cabeça. E aí depois eu fui no banheiro e era aquele banheiro todo escuro, né? Banheiro, enfim, eu, meu Deus, assim, eu fui tendo a convicção não, eu fui tendo a consciência do quanto a minha vida deu um giro, assim, enorme. Outro choque, assim, que eu tive, né, de consciência do quanto a minha vida mudou, foi um vídeo que eu postei no YouTube, nem lembro mais, eu acho até que eu já tirei ele aqui do ar, que foi os vídeos da nossa mudança de Atlanta aqui para Nova York. E aí eu lembro dos comentários que eu recebi, tanto no vídeo, quanto no Instagram, quanto no meu WhatsApp, é, de pessoas falando o quanto se inspiravam na minha vida, o quanto tinham ouvido respostas de Deus através do que eu tinha falado. E eu lembro que isso não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Desde quando eu comecei a compartilhar as coisas, eu recebo muitas mensagens assim. Mas eu lembro que nesse dia, sim, foi quando eu disse: Meu Deus! Eu até conversei bem especificamente sobre isso com uma amiga minha, com a Júlia, e aí eu falei assim, eu jamais imaginava isso na minha vida. Tipo, foi uma coisa que eu lutei muito contra. Então, essas coisas iam acontecendo e eu lutei muito tempo contra, né? Mas as coisas de Deus são assim, você não consegue lutar por muito tempo, não. Eu enxergo a minha história como um mergulho, mas um mergulho lento. Então, no meu caso, não foi aquela coisa assim que eu tinha uma vida assim, de repente eu mergulhei na minha vida com Deus. Não. Eu considero que eu já, assim, desde que eu me entendo por gente, eu já tenho consciência de quem é Deus, né? Já tinha consciência de quem é Deus, já conversava com Ele, e eu jamais vou deixar de honrar a minha história, sabe? A minha história é a minha história, e, enfim, ninguém tira de mim que eu sempre tive esse relacionamento com Deus. Porém, o mundo espiritual, ele é uma coisa assim que ele vai se abrindo para você, né? Os seus olhos vão se abrindo para isso e você vai mergulhando mais fundo. E não tem fim, né? Eu assisto pregações de pessoas que são pastores há, sei lá, 30 anos e eles contam experiências que eles tiveram com Deus, coisas novas que eles aprenderam em Deus. Então, assim, não tem fim. E é uma coisa que quanto mais você come, mais você tem fome, quanto mais fundo você mergulha, mais fundo você quer mergulhar. Então, no meu caso, é um mergulho, né? Não vou nem dizer que foi um mergulho, mas é um mergulho lento. Que eu, claro que eu tive fases de né, de dar mais uma mergulhada, tive fases de dar uma estagnada, mas eu me sinto sempre cada vez mais num mergulho mais fundo. E aí, se eu vou refletir, eu percebo que Deus me puxou, assim, me trouxe, foi me trazendo. Eu não tive muita escolha, não tive como escapar, sabe? Foi uma coisa.
É como se Deus fosse colocando pessoas e situações ao meu redor, enfim, que eu não tive como fugir, não tive como sair disso. E é engraçado, porque se há alguns anos você me mostrasse o meu futuro, né? Ó, Camila, daqui a, sei lá, 5, 6 anos você vai estar pensando assim, você vai estar agindo assim, você vai estar enxergando assim, eu ia dar uma gargalhada. Porque, primeiro, o lugar espiritual que eu tô hoje, eu não sabia nem que existia. Então, não é que, pode chegar até aqui. Não, isso aqui para mim nem existia. Não existia. Então, eu fui descobrindo muitas coisas. Como eu falei, fui sendo jogada para muitas coisas, fui sendo colocada em muitas situações que eu não tive como sair. E essas situações foi onde mais Deus me puxou para mergulhar mais fundo nele. E é engraçado porque quem me conhece lá de perto sabe que eu não gosto de ser obrigada a nada. Eu não gosto de ninguém dizendo, faça desse jeito, faça assim. Não, deixa eu fazer do meu jeito, que eu gosto do meu jeito. Colérica, né? E aí eu acho que Deus sabe tanto disso e ele foi muito na maciota comigo, sabe? Foi muito sutilmente, foi muito assim, devagarzinho, devagarzinho, até eu ir dando viradas de chave, né? Que eu lembro, assim, várias viradas de chaves que foram acontecendo na minha vida. Então eu acho que a primeira virada foi quando eu conheci o meu marido, né? Até então, meu namorado. E primeiro lugar, Deus, óbvio, que me trouxe, mas em segundo lugar foi o meu marido. E ele é uma pessoa que ele não fala muito não, sabe? Ah, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer isso, porque a palavra de Deus em Efésios 6 diz isso. Não, ele não é essa pessoa. Ele é a pessoa que vive. Então, quando você enxerga uma pessoa que vive verdadeiramente uma coisa, né? Você vê isso de perto, como eu via, né? Que era meu namorado, você começa a acreditar muito mais naquilo do que só de ouvir falar. Então, acho que em primeiro lugar foi isso, foi o exemplo dele, foi ver o quanto Deus estava muito em primeiro lugar, o quanto ele deixava de estar comigo para ir para a igreja, que até então eram igrejas diferentes. E aquilo, graças a Deus, eu achava o máximo. Eu falava, nossa, ele realmente ama a Deus acima de todas as coisas, porque ele honra ali o compromisso dele. E aí depois a próxima virada foi que nós éramos de igrejas diferentes e aí nós fomos para uma terceira igreja juntos. E aí foi quando realmente tudo mudou. E aí logo depois nós nos casamos e, e eu acho que o primeiro puxão de Deus foi nós termos sido convidados para liderar um GC, que é um grupo de crescimento de casais. Né? Casal, família é uma coisa que é muito visado pelo inferno, né? Então a gente estava ali mesmo, fomos jogados para isso, para liderar casais, mesmo com, acho que a gente tinha 1 ano de casado. Enfim, aceitamos o desafio. Na verdade, na minha cabeça, no início, era assim: Joás vai liderar, porque quem sabe das coisas é ele, e eu tô aqui do lado dele. E por um tempo foi assim, até eu realmente tomar consciência de que se eu estava ali não era por acaso, era porque Deus tinha um propósito para a nossa vida em relação a isso. E cresci muito, fui muito esticada, levei muito na cara quando eu lembro desse tempo, meu Deus. Mas assim, eu acho que não vou falar que foi a maior transformação da minha vida, porque eu acho que a maternidade foi a maior transformação da minha vida e o maior mergulho, né? Mas ser líder de grupo de casais por mais de 2 anos, e nisso eu estava grávida, depois meu filho nasceu, né? Tudo junto nesse período. Então você imagina. Acho que foi uma das maiores transformações e uma das maiores. Ah, eu acho que isso de liderar GC, eu acho que foi um maior caminho sem volta. Foi isso. Porque eu era líder, então eu tinha que dar exemplo. E eu lembro que eu falava muito pro meu marido assim, ó, eu quero a gente bem aqui dentro de casa, dentro de 4 paredes. Não quero a gente bem em GC, enfim, com os nossos liderados, não. Eu quero a gente bem aqui, dentro de casa. Então, meu casamento cresceu muito, melhorou muito por isso, porque eu fui obrigada por Deus, né? Muito sutilmente, mas eu fui obrigada a ser exemplo para tantos casais. Então, enfim, acho que foi o maior mergulho, assim. Principalmente porque foi tudo junto, né? Foi gravidez, enfim, meu filho nasceu, foi tudo muito, muito ali junto. E aí eu fui gostando de viver isso tudo.
sempre assim, com muita simplicidade. O meu relacionamento com Deus, ele é muito simples. As minhas orações são muito simples. Eu lembro das primeiras vezes que eu orei em voz alta. E aí eu lembro que eu ouvia aquelas orações bonitas, sabe, coerentes e falava coisas. E aí quando eu ia orar, era aquela coisa assim: "Oi, Deus, estamos aqui, vamos começar mais um GC. Por favor, esteja presente aqui. Por favor, coloque as palavras na minha, sabe assim, coloca as palavras na minha boca". Eram orações muito simples e até hoje são. O meu relacionamento com Deus é assim, mas esse é o meu caminho, sabe? É assim que eu encaro, é assim que eu venho vivendo. E aí, até falando disso de oração, é, eu e meu marido e meu filho, nós fomos tirar umas fotos para uma campanha da igreja. E aí, essas fotos éramos nós e o outro casal, a mulher, ela era, a Flavinha, ela era a líder da intercessão. Intercessão é quando você ora por outras pessoas. Então, no caso, a intercessão da igreja ficava orando, intercedendo durante o culto ou durante algum evento da igreja. E aí eu lembro que ela me chamou para participar e eu na minha cabeça, eu não sei nem orar direito, como é que eu vou participar disso? É. E aí ela insistiu e ela ficava me mandando mensagem, até que chegou o dia que eu falei para o meu marido, eu falei assim, amor, não tem mais como, eu não tenho mais o que dizer, eu vou ter que ir. Nossa, e foi o tempo que eu vivi as maiores batalhas espirituais da minha vida. E eu entendia, foi quando eu vivi as batalhas e eu entendia que era batalha espiritual. Então, nunca, nem um dia, eu fui servir a intercessão tranquilamente. Acordei, não. Sempre acontecia coisas e coisas e coisas me impedindo de ir. E eu lembro que teve um dia que eu realmente estava muito mal, com a dor de cabeça, uma dor de cabeça nada a ver, que não dava para eu ir, para eu dirigir, e aí eu fiquei em casa, mas eu disse assim, eu vou ficar em casa, mas eu vou ficar orando daqui. E aí eu lá com dor de cabeça e orando e intercedendo pelo culto. E esse tempo assim de intercessão, nossa, meu Deus. Foi pouco tempo, porque logo depois a gente se mudou aqui para os Estados Unidos. Mas foi muito intenso. Nossa, meu Deus, as reuniões, assim, muito sobrenatural. E era muito assim, Deus me puxando. Porque não. Você percebe que essas coisas não foi eu que busquei. Eu nunca quis ser líder de GC. Tanto é que quando recebemos o convite, eu dei uma risada. Que eu? Sabe assim? Nunca quis, nunca busquei isso. Nunca busquei servir na intercessão. Eu servia no Kids, cuidando das crianças, enquanto os pais estavam no culto. E aí depois que eu fui para intercessão. Então, assim, foi tudo muito Deus me arrastando. E aí a maternidade também foi uma área, assim, que me fez enxergar tanto Deus, assim, me abriu tantos olhos espirituais em relação a isso. E eu até, assim, quebrei os meus próprios padrões, parando de trabalhar para ficar com meu filho. E foi mais uma coisa que eu lutei muito contra. Nossa, eu lutei muito. Eu fiz de tudo para conseguir trabalhar. Até que eu tive uma resposta muito clara de Deus. Eu fiz um jejum espiritual, ah, com o objetivo de ouvir a voz de Deus em relação à minha profissão. O que, que eu fazia da vida para o meu trabalho. E aí, no meio de uma reunião, uma das pastoras, tipo, a gente tava falando sobre o sol, sobre nada a ver. E ela começou a falar sobre a parede. Que a parede era como se fosse a resposta para mim, né? E aí eu lembro que ela falando sobre maternidade, né? Me dando as respostas, eu até sinto vontade de chorar de novo, porque foi muito forte. Enfim, e aí ela falando, e eu comecei a chorar, porque eu sabia que era Deus falando pra mim, porque era a resposta, não tinha como. E aí eu lembro que no final, ela falou assim: Eu tô falando isso por quê? Foi muito engraçado, porque ela disse: Eu tô falando isso por quê? Porque ela sabia que não tinha nada a ver com isso. Ela disse: Eu tô falando isso por quê? Ela falou: Bom, eu não sei, mas Deus sabe. E aí, naquele momento eu pensei: Deus sabe mesmo. E aí, peraí, deixa eu me recompor. Tô de narizinho vermelho, mas vamos lá. E aí eu acho que isso da maternidade, de eu me dedicar só a isso, né? É uma coisa que até hoje, assim, quem me conhece deve achar muito estranho. Meu pai acha muito estranho. Até hoje ele fala, mas filha, você sempre gostou de fazer suas coisas, de trabalhar, você tem sua profissão. Até hoje ele não aceita. E é muito doido mesmo, porque foi uma virada assim de chave, primeiro para eu aceitar
que era aquilo que Deus queria para mim, né? Que Ele queria realmente me colocar dentro de casa, dentro do meu lar, dentro, né? Encarando na maternidade dessa forma. E aí eu tô até agora aqui falando de como Deus foi me levando, mas eu não vou tirar o meu mérito, não. Porque eu sei o quanto eu busco diariamente. Eu sei o quanto eu faço três, quatro devocionais por dia, leio Bíblia, leio livros, assisto pregações, sei lá, quase todos os dias, assisto muita pregação. Oro muito, tenho meu momento, né, com Deus. Enfim, eu sei o quanto eu busco isso, sabe? Eu sei o quanto eu busco, eu sei o quanto eu peço para Deus. Deus, eu quero estar mais próxima, eu quero mergulhar mais fundo. Deus me usa. Deus, eu quero fazer o que você quer que eu faça. Então, de início, ele veio me trazendo e hoje ele continua me puxando, óbvio que é isso que ele quer, mas agora tem uma reciprocidade muito grande, né? Então, hoje a minha mentalidade é assim: tô aqui para o que der e vier, o que Deus quiser que eu faça, eu faço. Para onde Ele quiser que eu vá, eu vou, né? Então, nas primeiras vezes eu fui empurrada, jogada e obrigada a fazer as coisas. Hoje não, hoje eu vou totalmente assim de bom grado, de boa vontade. E aí, como que a gente ouve, né, a voz de Deus? Como que a gente sabe que é a voz de Deus? Eu lembro que as primeiras vezes era assim, eu dizia assim: Deus, isso é você, né? Porque era tipo assim, eu estava orando por alguma coisa específica. E aí, Deus, me ajuda a resolver isso, me ajuda a resolver isso, como é que eu posso resolver isso? De repente, vinha uma ideia na minha mente sabe, que era uma ideia que com certeza não era minha. Que era uma coisa que jamais tinha passado na minha mente, que era um direcionamento que jamais minha cabeça podia imaginar. Então, quando isso acontece, você pode ter certeza que isso é a voz de Deus, é essa inspiração, né? Ou então, por exemplo, recentemente eu excluí meu Instagram e fiz outro. E foi um comando de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma. É uma voz quase audível. Então, eu estava orando e Deus falou: esse seu Instagram não vai ter mais, vai ser outro. E é aquela coisa assim que nunca passou pela minha cabeça e que você dá aquela. Oi? Como assim? Como assim? Não. Sabe assim? Não é para fazer isso. Deus tem certeza. É tipo isso. Então, é uma ideia que não é sua. Quando você está no momento de oração e vem essa ideia que não é sua, claro que é uma ideia boa, né? Porque Deus só tem ideias boas para nós. Então, pode ter certeza que é a voz dele. É, eu até pensei em falar isso ou não, se eu ia abrir essa parte ou não. Mas eu lembro que uma coisa, assim, que foi muito grande, digamos assim, na minha vida, assim, de fé, foi em relação às músicas, né? Peraí. Então, eu gostava muito de ouvir músicas, todos os tipos, né? Sertanejo, enfim. E o Espírito Santo começou a me incomodar para eu parar de ouvir essas músicas. Isso eu já estava na igreja, ó. E aí, quando eu ia ouvir, ficava aquele sentimento: isso não é certo. Olha o que está entrando na sua cabeça. Só que sabe o que eu fazia? Eu orava assim: Deus, não é errado eu estar ouvindo essas músicas. Então, por favor, tira esse sentimento de dentro de mim, que eu não quero ficar sentindo que é errado, porque não é. Até que eu lembro exatamente do momento que eu tive a convicção, assim, que eu. Aí começou a me incomodar, assim, a música. Eu fui parando de ouvir, fui parando de ouvir, e esse tipo de música começou a me incomodar. E aí eu lembro exatamente do dia que eu coloquei minha playlist, que eu tinha uma playlist só dessas músicas. E aí foi o fim, assim, que eu lembro que eu fui abrir lá o Spotify, excluí e acabou. E o incômodo, óbvio, passou. Então, assim, Deus fala, Deus nos incomoda. E por mais que você queira lutar contra isso, né? Se você tá tendo uma vida de oração, ele vai moldando, né, o seu caráter, vai moldando a sua mente. E assim, eu nunca pedi isso, eu nunca pedi assim: Deus, tô fazendo isso certo ou errado em relação às músicas. Não, eu não pedia isso, pelo contrário, eu pedia para parar de achar que tava fazendo uma coisa errada. E, nossa, tem tantas histórias assim, é tão bom essa vida. Quero encerrar dizendo que eu contei tudo isso para quê? Para te dizer que sentindo a presença de Deus muito forte, muito forte. É tão bom, como é bom sentir isso, como é bom.
Enfim, isso tudo para te dizer que não importa onde você esteja, não importa o lugar que você esteja, não importa o quanto sujo você se sinta, não importa o quanto errado você se sinta, não importa o quanto pecador você se sinta. Sempre há uma chance. Deus sempre vai estar esperando você de braços abertos. Ele sempre vai lutar por uma ovelha perdida. Então, no meu caso, ele foi me trazendo, né? Mas dá um primeiro passo, sabe? Se abre para isso. E como eu falei, a minha história foi sempre é muito simples. Eu não precisei de nada para estar aqui hoje, assim, para estar na presença de Deus, né? É simplesmente abrir a minha boca e dizer: Deus, eu quero conhecer você. Eu quero viver essa vida. Eu quero ter minha vida transformada. E assim, eu passo por muitas dificuldades na minha vida. Deus trata muitas áreas da minha vida até hoje e vai continuar assim, porque eu nunca vou ser perfeita. Então, isso sempre vai acontecer, mas a gente passa por tudo isso em paz. Aquela paz que excede todo entendimento, é aquela paz que vem de Deus, é aquela paz que nada no mundo pode te dar. Então, meu marido, meu filho, os meus pais, os meus amigos, dinheiro, fama, nada. Nada, nada, nada vai preencher, né? Não sei se você sente esse vazio, eu sentia. Eu lembro que o meu pensamento era assim: eu tenho tudo. Isso lá em 2012. Eu tenho tudo, nem conhecia meu marido ainda, mas eu tinha esse vazio, que era assim, eu tenho tudo, né? Tenho aqui minha casa. O que eu pedi pro meu pai comprar, ele compra. A gente viaja, enfim. Por que eu sinto essa angústia, esse vazio? Deus. É só o Espírito Santo de Deus que preenche, não tem pra onde correr. Então, não desista de você. Se você já tentou e não conseguiu, tentou de novo e não conseguiu, não importa. Só dá o primeiro passo. E saiba que, como eu falei no início do vídeo, se eu tive a minha vida transformada, né? Sabendo da minha história, sabendo de quem eu era, dos pensamentos que eu tinha, qualquer pessoa na face da Terra pode ter a vida transformada também. Então, é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, curta aqui para eu saber. E eu queria me disponibilizar para te ajudar no que for. Lembrei agora que eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa que eu não conheço. E ela falou assim: Camila, você tem uma palavra de Deus para mim? E aí eu, hã? Fiquei assim chocada. Eu mostrei pro meu marido e falei: olha aqui, eu não sei nem o que responder. E aí foi à noite, eu lembro que eu orei por isso. Falei: Deus, você tem uma palavra para essa pessoa que me pediu, que eu não sei quem é, não sei de nada da vida? E a única coisa que Deus falou para mim foi assim: tenho, mas eu quero dar essa palavra diretamente para ela. E assim eu disse, eu falei: fulana, orei, quando você me perguntou isso, orei. E a única coisa que Deus me disse é que ele quer ter um relacionamento com você. Ele não quer mandar recado através de mim, não. Então você vai procurar ele e ele vai falar para você. Então, isso é muito. Eu me sinto muito honrada, né, pelas pessoas me enxergarem assim. Então, eu queria me disponibilizar aqui, ou aqui nos comentários, ou lá no meu Instagram, por mensagem. Se você não sabe por onde começar, se você não sabe o que fazer, eu vou amar te ajudar nisso. E acho que é isso. Até o próximo.